o Êxodo. A mensagem de hoje já vai estar disponível na internet no final, não no final do culto, mas no final do dia hoje. Motivo, eu estou subindo esta mensagem da noite para o nosso site, porque eu modifiquei a mensagem que foi dada aqui pela manhã. Então, se você sabe de algum irmão que veio na Carisma de manhã, você fala para ele, olha, você precisa ouvir a mensagem da noite. Então, ao longo da semana, me ajude a divulgar nas redes sociais, compartilha para que outras pessoas também possam ouvir essa mensagem. Eu começo lendo 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16 e 17, o texto bíblico diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Vou repetir, toda a escritura é inspirada por Deus. Vamos falar juntos? Toda a escritura é inspirada por Deus. Note, o texto não diz toda a escritura é ditada por Deus, a Bíblia não foi ditada. A Bíblia não foi psicografada. Os profetas não entraram em transe e começaram a escrever. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia, ela é uma coletânea de livros. E esses livros têm formatos diferentes um do outro. Um é um formato profético, o outro é texto histórico, o outro é uma crônica, o outro é uma poesia, o outro são cânticos. E essa coletânea de livros existe. Por que tanta diversidade? Porque vem narrando a experiência de homens e mulheres que tiveram com Deus ao longo da história. O mesmo Deus que nós servimos. A coisa vai ficando clara e a coisa vai afunilando até chegar em Jesus. Em Jesus dá para a gente entender Deus perfeitamente. Mas até chegar nele, a coisa está anuviada para muitos deles. Alguns deles nem mesmo compreendem Deus direito e da maneira como eles entendem, eles praticam. E a Bíblia está aqui para nos orientar nesse sentido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. A Bíblia está aí para isso. Para repreender a nossa vida. Por que a Bíblia conta pecado dos outros? Para eu aprender e não fazer o mesmo. Ela já conta a história de uma pessoa para você não fazer a mesma burrada que ele já fez. Nela está a sabedoria. Não pense que a Bíblia é um conto dos santinhos que andaram com Deus. Aliás, tem pouco santo na Bíblia, viu? Tem muito homem e mulher que fez muita coisa errada. Mas por que isso está na Bíblia? Para nos ensinar. Está aí, para nos ensinar. Para nos repreender, para a gente se enxergar na pessoa e falar, opa, fazer uma análise psicológica aqui do Jacó e falar, eu sou igualzinho a ele. Eu tenho defeitos que eu estou vendo nesse cara. A Bíblia está aí para esse efeito espelho na vida da gente. Para a correção e instrução na justiça. Essa questão da justiça vocês vão entender mais daqui a alguns domingos. Porque tem a ver muito com vida social e coisas corretas. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é um livro fascinante, mas ela precisa ser lida da maneira correta e não como um livro mágico. A Bíblia, ao ser escrita, ela traz consigo coisas que são culturais. A tradição bíblica, ela tem raízes nas tradições do Oriente Médio. Os primeiros autores foram muito inteligentes em pegar contos que já existiam na época, de outros povos, e dar a eles novos significados. Era uma transformação de pensamentos dos seus ancestrais para um pensamento radicalmente novo, trazendo novas concepções sobre Deus, sobre o mundo, sobre a humanidade. É interessante como a Bíblia é um livro, entenda aqui, é um livro revolucionário e inteligente. Ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia é um livro retrógrado, atrasado. Estuda um pouco de história e um pouco de literatura, junta tudo isso dentro do contexto em que a Bíblia foi escrita e você vai ver que ela era muito inteligente. Uma das coisas que os autores bíblicos fizeram, eles se utilizaram de contos que já existiam. E como a gente tem a mania de achar que a Bíblia é um livro mágico, ditado por Deus, não sabendo disso,
nós lemos a Bíblia Sagrada como se ela estivesse falando uma coisa quando ela está dizendo outra. Por exemplo, em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, ali é uma cópia de diversos contos mitológicos que já existiam muito tempo antes do texto bíblico ter sido escrito. O que os autores bíblicos fizeram foi pegar coisas que já estavam na mente do povo, imagens que já estavam na mente do povo, e retrabalhá-las, dando novos significados para ela. Por exemplo, a história de Adão e Eva, você a encontra no épico sumério de Gilgamesh. O épico babilônico de Enuma Elish aparece como quase esse Gênesis de 1 a 11, é quase uma cópia em termos de história, não em termos de conteúdo. A velha história do dilúvio. A versão israelita do dilúvio foi escrita provavelmente, como é um texto que foi reeditado diversas vezes, foi escrito perto do ano 800 e pouco, mais ou menos. 3.000 antes de Cristo, na Mesopotâmia, nós temos o épico de Atrahasis, que está colocado dentro do épico maior, que é o de Gilgamesh, uma história de um tal de Zilsudra, que passou por um dilúvio. E a semelhança da história dos sumérios com a história bíblica é imensa. Uma enchente como decisão divina, um único indivíduo é escolhido, especificação do barco, quem trazer para dentro do barco, o barco termina no topo de uma montanha, em ambas as histórias é enviado passarinho para encontrar terra seca, quando ele sai do barco ele faz um sacrifício, os mesmos elementos nas duas histórias. Mas é importante você saber que o escritor bíblico não está repetindo a história. Aquela história era conhecida de todo mundo na época deles. Todo mundo sabia dessa história. O que o escritor bíblico está fazendo? O que ele faz é dar novos significados e utilizar como recipiente, como invólucro das verdades que ele quer transmitir. E ele estava pegando essas histórias, transformando essas histórias, para que essas histórias servissem de expressão da sua fé e dos seus valores. Por exemplo, numa das histórias que existem de dilúvios, aliás, tem algumas antes da nossa que utilizamos na Bíblia Sagrada, mostra que os deuses resolveram destruir a humanidade, porque a humanidade está fazendo muito barulho, e eles queriam dormir e não conseguiam. Então, manda matar todo mundo, só por causa disso. Isso mostrava que os deuses destruíam quem eles queriam, eles não tinham escrúpulos nenhum. Quando os israelitas recontam essas histórias, eles a modificam, porque, segundo os israelitas, então, Deus destrói por padrões éticos e morais. O que é o caso ali do dilúvio? O ser humano se estragou, o ser humano se deturpou, o ser humano não era mais humano. Ele não era mais bom como Deus tinha criado, ele era mau. E por causa disso ele tinha que ser destruído. Nota que embora a história é a mesma, a mensagem passada era completamente diferente. Então nós temos que entender, por exemplo, estou citando aqui apenas de Gênesis 1, de 1 a 11. Tá? Não de 1 a 11 versículo, capítulo 1 até o capítulo 11. Para nós aprendermos a ler os textos da Bíblia Sagrada. Porque aí você não vai ter nenhum choque, por exemplo, com os textos da criação, que os evangélicos hoje ficam batendo em cima disso. Não, tem que ensinar criacionismo na história, tem que ser contra o evolucionismo, como se... Eu já ouvi tanta gente falando coisas do tipo, porque os cientistas, um dia eles vão ver a mão de Deus, como se cientista fosse do diabo. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem do alto, tudo que é bom veio de Deus, a ciência veio de Deus. O que você precisa entender é que ao você ler a história, que tem duas histórias da criação do homem, não sei nem se você já notou isso. São duas narrativas em Gênesis. Gênesis capítulo 1 até o 2, versículo 13, depois do capítulo 2, versículo 4 em diante, é outra narrativa, que repete tudo. Inclusive com algumas diferenças. Num ele cria o homem e a mulher, no outro ele faz o boneco de barro, tal, assopra, vira o homem. Então, o que a Bíblia quer te ensinar ali é o seguinte, a minha pergunta para você é o seguinte: você entendeu o que a Bíblia está querendo dizer quando você veio do pó da terra? Deus não está querendo que você conte historinha de, assim, é um bonequinho de barro que Deus soprou e pum, virou homem. Não é isso que Deus está querendo ensinar para você.
Deus não está querendo falar como Ele criou o homem. Deus está querendo te mostrar por que Ele criou o ser humano. Você entende o que quer dizer que você veio do pó da terra? Você entendeu isso? Quando você entende que você veio do pó da terra, primeiro, você passa a ter uma integralidade com tudo, coisas que os hebreus sabiam muito bem. Note a relação na Bíblia entre povo e terra. Promessa de Deus para Abraão, uma terra prometida. O tempo todo, terra prometida. Terra, plantio, povo, comida. Isso tinha tudo a ver com gente, vida com Deus. Interessante essa integração. Quando você entende que você veio do pó da terra, você entende uma integração. Bom, todo mundo veio do pó da terra, todo mundo tem relação com o planeta, todo mundo tem relação com as plantas, todo mundo tem relação com tudo. Há uma integralidade da natureza que serve a Deus. Quando a gente entende isso, a gente passa a viver de uma maneira diferente. Aí eu não fico assim, aí eu não judio de animal na rua, aí eu não chuto gato no meio da rua, porque eu entendo que ele também é uma criação de Deus, também do pó da terra, também da criação do Senhor. Está tudo integrado. Eu entendo que o meu cuidado com a natureza não é uma questão de nova era ou coisa parecida. O meu cuidado com a natureza tem a ver com a minha relação com o meu Deus que criou aquilo. Então, quando você entende que você é do pó da terra, inclusive até drasticamente, do pó você veio, para o pó você vai voltar, você entende a nulidade do homem. O que é a minha vida? Minha vida é pó. Então, se eu estou vivo nesse momento, eu tenho que aproveitar o máximo desse momento, viver esse tempo para Deus, e entenda bem, e manter minha bola baixa. Por que eu vou ser orgulhoso? Eu sou pó. Não importa se eu sou ricaço ou não, eu sou pó. E eu vou voltar para o pó. O rico vai para o mesmo lugar que o pobre. O sábio vai para o mesmo lugar que o tolo. Quem diz isso é Eclesiastes. Aqui não está falando de céu e inferno, está falando de sepultura. Volta para o pó. Acabou a sua história ali. Então, quando nós entendemos o que Gênesis quer ensinar, nós tiramos esses conflitos que existem entre ciência, fé, história. Muitos anos atrás, quando meu filho queria estudar mais profundamente a ciência, e ele é um cientista, estudante dessa área, e eu me lembro que eu disse assim para ele, eu falei, André, se Deus é a verdade, nenhuma busca pela verdade vai te levar para longe de Deus. Então não tenha medo das coisas que você vem aprender. Você vai simplesmente mudar sua ideia sobre Deus. Algumas pessoas têm medo, né? Ah, meu filho está entrando na faculdade, está com tantas dúvidas agora sobre Deus. Não, ele tem dúvidas sobre as caricaturas que fizeram de Deus para ele. Ensinaram coisa errada, agora o menino está duvidando daquelas coisas. Ensina a coisa certa que a pessoa vai entender essa relação de Deus com a verdade. Cada uma dessas histórias de Gênesis 1, do capítulo 1 ao capítulo 11, são histórias para nos ensinar princípios. As histórias, elas só são invólucros, elas só são cápsulas que dentro aqui tem o remédio, dentro aqui tem a palavra, dentro aqui tem o ensinamento. E é esse ensinamento que a gente precisa meditar nele para conseguir chegar nele. Porque é como um alimento. Pega o alimento e engole sem mastigar. Talvez você não tenha claro. Existe a digestão que ocorre no nosso estômago, no nosso intestino, e você absorve aqueles nutrientes. Mas você já perdeu um monte, por causa da falta da mastigação. A meditação faz isso com a gente. A gente entende melhor. A gente compreende melhor. Por isso que é importante nós pensarmos e meditarmos na palavra de Deus, para entender o que realmente a palavra de Deus quer nos passar. É muito interessante para nós saber essas coisas, porque muita gente não conhece a Bíblia muito bem, e às vezes eu estou falando até de nós mesmos aqui. Temos a tendência de pensar nos textos bíblicos como ultraconservadores ou ultrapassados, mas eu quero te mostrar ao longo dessas mensagens, principalmente as próximas que nós vamos estudar, que a Bíblia contém textos muito revolucionários, com ideias que nunca caíram por terra, que se fossem apreciadas nos nossos dias, trariam mudanças sociopolítico-econômicas muito interessantes, inclusive aqui na nossa nação do Brasil. Por que a nossa nação está nesse caos? Porque ela está longe do Senhor. Não importa que tenha 25% de evangélicos no Brasil, não importa nada disso, isso não quer dizer nada. Nós estamos longe dos caminhos do Senhor.
E os caminhos do Senhor são bem diferentes do que a gente pratica nessa nação. Se nós praticássemos a lei do Senhor, nossa nação não teria pobre na nossa nação. Mas nossa nação não tem só pobre, tem miserável, inclusive. Tem uma disparidade enorme entre ricos e pobres na nossa nação. Você está pregando comunismo? Não, comunismo é coisa recente, não é isso que eu estou pregando, estou falando de lei do Senhor. A lei do Senhor. É isso que esse povo estava querendo lutar. O que nós vamos estudar hoje é um povo que está sendo opresso, um povo que está sendo, chega a usar o termo escravo para eles, que eles eram escravos no Egito. Eu queria que você soubesse que historicamente o Egito não tinha escravos. Mas por que a Bíblia chama de escravos? Porque a situação era de escravatura. Homens que trabalhavam e que tinham que dar 90% a 95%, por exemplo, para o faraó, é escravatura. Praticamente os homens só tinham o que comer para sobreviver. Não tinham direito à terra, não tinham direito a nada. Tudo pertencia ao soberano daquele lugar. O que é isso? Escravatura. Isso é escravatura. E construindo os impérios dele, e construindo as estátuas dele, construindo os seus monumentos, para ele entrar para a história, o povo não. Me fala o nome de um egípcio sem ser o faraó, você não vai saber, só o cara. Isso é o quê? Opressão. Deus tira esse povo da opressão, promete uma terra para eles, e uma terra onde teria igualdade. Isso não significa que as pessoas não poderiam crescer, pode, mas nunca haveria injustiça nessa terra nova, que é a terra prometida. Então, é interessante, como muito do nosso conhecimento bíblico, ele não veio por pesquisa própria. Na sua maioria, nós aqui, ouvimos dizer, não pesquisamos se era assim mesmo, e assumimos como verdade. Muitas vezes vamos ler textos, tiramos do seu contexto, deturpamos o entendimento, damos outro significado da intenção original do texto. É por isso que de tempo em tempo nós precisamos vir aqui estudar a Bíblia, lendo cada trecho, cada ideia, colocá-lo dentro do seu contexto histórico, social, político, econômico, e que Deus está falando com aquele povo para entendermos melhor. E é aqui que a gente entra na história do Êxodo. Quem está escrevendo essa história está olhando para o passado. Alguém anos depois está doutrinando uma nação nos caminhos do Senhor, e aquela tradição que todo mundo ali sabia, porque ela era transmitida oralmente de geração para geração, de pai para filho, agora alguém iria registrar e escrever para que isso nunca fosse esquecido. Então ele está contando sobre o passado. Eu estou dizendo isso porque tem gente, por exemplo, quem aqui já ouviu falar que quem escreveu o Êxodo foi Moisés? Só eu que ouvi isso? Não, agora tem mais gente. Aliás, que escreveu o Pentateuco, né? E é difícil, como é que Moisés, por exemplo, escreveu Deuteronômio se tem a morte dele? Ali. Na verdade, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, você vai ver que os textos são posteriores. Como é que você sabe disso? Simples. Quando fala do Éden, fala de 4 rios, e um iria como quem ia na direção da Assíria. Ora, quem estava escrevendo já conhecia a Assíria, simples assim. E a Síria é o auge do império, em torno de 800 a 600 a.C. Então, quem estava escrevendo deveria estar nesse período histórico. Simples assim. Simples como no final de Gênesis fala sobre os reis de Edom, e naquele tempo ainda não haviam reis sobre Israel. Ora, quem está escrevendo sabia que Israel tinha reis. E Israel passa a ter reis somente depois do ano 1000 em diante. Então, é assim que a gente data os textos que nós vamos lendo. E quando a gente data o texto, a gente sabe onde ele está escrito, como ele foi escrito, a situação que ele foi escrito, e compreende melhor o texto. Você vai ter algumas surpresas comigo, por exemplo, no profeta Daniel, profeta Jonas, e tantos outros profetas do Antigo Testamento, que quando a gente lê esse texto, dentro do momento em que ele foi escrito, ele ganha totalmente outro significado na mente da gente. Nós estamos estudando aqui a base de uma nova nação. Um povo sai de um estado, de uma situação de exploração, debaixo da maior potência do mundo da época, e vai para sua terra, e dá início à história de um novo povo, com novos conceitos, onde, segundo uma promessa dada a um patriarca seu, lá muitos anos antes, um tal de Abraão,
Seria uma terra onde seriam abençoadas todas as famílias da roça, mostrando que aquele trabalhador mais pobre seria abençoado com um sistema de governo e equidade e justiça que haveria nessa tal terra prometida. Os pobres teriam sua terra. Começa aí uma incoerência dos nossos dias, já. Quem aqui tem casa própria? Muito bem. Por que você tem que comprar um terreno, sendo que a terra é de Deus? Por que você teve que comprar de alguém? Quem deu autoridade para aquela pessoa dizer que a terra era dela? Tá bom, você comprou de alguém, certo? Esse alguém comprou de quem? De um outro alguém. Que comprou do quê? De um outro alguém. Que comprou de quê? De um português que saiu lá de Portugal, chegou aqui e falou, essa terra é nossa. O rei me deu. E aí? Quem deu autoridade para aquele rei dizer que aquela terra era do indivíduo? Está entendendo? Eu gosto de uma historinha que se conta de um índio brasileiro, que chegou lá em Londres, em pleno Londres, com a bandeira da sua tribo, vestido de cocar e tudo mais, botou a bandeira lá e disse, descobrimos a Europa. Mas não foi o que eles fizeram aqui com a gente? Não é? Foi o que fizeram aqui? Já tinha gente aqui. Como descobriu o Brasil? Como assim? Já tinha gente aqui, tinha povos aqui. Então, a Bíblia trata a terra dessa maneira. A Bíblia trata assim, a terra é do Senhor. E ficou emprestada para você. Para quê? Para você cultivar, para você cuidar dela, para o bem da sua família. Se ao longo do tempo você negociou a sua terra, por alguma razão você precisou negociar, seu plantio não deu. Você plantava laranjas, o seu vizinho plantava bananas. Aquele ano não deu laranja. E você precisava de mais sementes para um outro tipo de plantio e não tinha. Você vai negociar com seus vizinhos, e aí você fica em dívida com o vizinho, porque você não tem nem laranja para pagar para o cara, porque não havia o escambo, né, a troca de mercadoria, você não tem nem mercadoria para dar para o cara. Então você penhora a sua terra para o cara. Permite o cara plantar na sua terra, para você poder pagá-lo. Mas você continua com dívida, e vai perdendo terra, até que tem um momento que você não tem mais como pagar, e começa a trabalhar para o cara sem terra. Nasce seus filhos já nascem numa situação de pobreza. Sabe o que a lei do Senhor fala? A cada 50 anos vinha o sacerdote, no 10º dia do 7º mês, tocava uma trombeta e falava, volta a terra de todo mundo às demarcações originais. Ponto. Todas as famílias, todos os clãs têm direito à sua terra novamente. Para quê? Para que eu não colha a burrada do meu pai ou a burrada do meu avô. Isso não é justo? A lei do Senhor é fantástica, a lei de Deus é brilhante, a lei de Deus fala de justiça. A lei de Deus mostrava que nós deveríamos andar em acordo um com o outro, decidir entre nossas famílias e os nossos clãs das questões. Nós não precisaríamos ter governo em cima de nós. Então a lei de Deus ela é meio anarquista nesse sentido. Por isso que o profeta Samuel fica doido da vida quando aquele povo pede um rei. Porque ele falou, vocês estão deixando de servir o Senhor. Deus é que estava governando essa nação através da prática da lei, através da prática da sua palavra. É assim que nós estamos seguros. Imagine você, por exemplo, pega o seu salário, você sabe quanto você ganha bruto, salário bruto seu, sem pagar imposto? Ok. Já imaginou esse salário todo na sua mão sem pagar nada de imposto? Tem mais. Quando você vai comprar uma camisa, uns 40%, 60% você paga do quê? De imposto também. Além de você pagar seu imposto de renda, você paga nas compras que você faz. Pois bem, em Israel não havia tributo, não havia imposto. Estou falando de Israel antes do rei, antes de ter rei. Não tinha isso. Ou seja, tudo que eu planto, tudo que eu colho é meu. O povo prosperava, o povo crescia. E uma frase que me marca, para que entre ti não haja pobre. Olha que coisa. A lei de Deus era justa. Essa era a nação ideal. Deus queria, através dessa nação, assim, abençoar todas as famílias da terra. Para que todo mundo pudesse ser abençoado e entender essa nova maneira de se viver. Os injustiçados teriam seu direito. A vida seria comunitária. E o culto a Deus estaria integrado na vida cotidiana. Cultuar a Deus era isso.
O culto a Deus não era uma reunião marcada domingo às 6 horas da tarde. O culto para Deus era o culto da família, era o culto do povo. Era o povo todo servindo a Deus com justiça, porque Deus era o Deus da justiça. Esse povo, quando se forma o povo de Israel, é um povo formado por várias migrações, vários pequenos povos com problemas com as cidades e estados, com impostos e tudo mais. Vê que vai sair uma nação totalmente diferente, eles se juntam com essa nação e formam esta nação enorme. Agora, a narrativa bíblica, para estabelecer uma linha mestra e para claramente ficar muito mais claro para você passar de geração em geração o conto, ela se centraliza num grupo principal que saiu do Egito. E ela conta a história desse povo. Vamos lê-la? Êxodo capítulo 1, do versículo 5 ao 14, acompanhe comigo nas telas. O texto está pela Nova Versão Internacional. Na última mensagem, nós estudamos sobre José, e que depois dele ser governador ali no Egito, ele recebe o seu pai e seus irmãos, e os aloca para morar na terra de Gósen. É esse momento que Êxodo está tratando agora aqui. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. Já deu para você notar que se eles eram 70 que foram para o Egito, e a Bíblia vem falar depois de algo em torno, se não me engano, de 3 milhões, não é? 600 mil homens, fora mulheres e crianças, daria um número aproximadamente de 3 milhões, quando entram na terra prometida. De 70 para 3 milhões em 400 anos, o cara tinha que ter, assim, na sua descendência, mais de 100 e poucos filhos por ano. Não dá. Então fica claro de que esse povo que povoou a terra prometida, tem outros povos que se juntaram com eles também no meio do caminho, que nós vamos estudar depois, mais adiante. Mas nós vamos manter a linha mestra, que a Bíblia diz. A Bíblia conta desse povo principal, dessa migração maior e principal, que era aquele povo que estava no Egito. José, porém, estava no Egito. Ora, morreram José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram-se, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer os tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Como eu já disse, para formar essa nação lá adiante, juntou-se muita gente vindo de vários clãs, povos, tribos, grupos. Isso nós vamos ver melhor nos próximos estudos. Mas, sem dúvida nenhuma, a luta para sair do Egito foi a mais empolgante de todas, pois essa é a história do grupo que esteve ali nas barbas do faraó e conseguiu escapar. Por isso os escritores da Bíblia contam a história como se fosse um só grupo, todo o povo de Israel fosse um só grupo. Uma sequência única, os patriarcas, o êxodo, o deserto do Sinai e a conquista da terra de Canaã. É uma narrativa simplificada de um processo muito maior que implicou em diversas lutas de diversos lugares por libertação em vários lugares para formar essa nova nação. Isso nós vamos estudar mais adiante. Mas nós vamos começar por aquele que o próprio povo valorizou muito mais e tomou como exemplo. Essa linhagem, esse pessoal que saiu do Egito. Para entender melhor isso, vamos ver um pouquinho de história. Vamos nos situar. Quando é que aconteceu isso? Historicamente, linha do tempo aqui para mim, por favor. Vamos estabelecer uma linha do tempo. Aquele faraó
com quem Moisés conversa, que fala, que vem as pragas e que sai, atravessa o Mar Vermelho e vai para o deserto. Ele foi um dos maiores faraós do Egito, conhecido como Ramsés II. 1270 a.C. ele começou a reinar. Aqui fica mais fácil para a gente, porque os egípcios registravam tudo, e pela história egípcia nós sabemos a data. Sabendo disso, nós entendemos que talvez o êxodo tenha ocorrido, quem sabe, 1250 ou alguma coisa parecida, deve ter ocorrido o êxodo, essa saída do povo de Israel do Egito. Acontece que a Bíblia Sagrada diz que eles já estavam lá no Egito por 430 anos. Eles já estavam lá no Egito. Ora, se ele já estava há 430 anos, quando é a época de José? É só você fazer a conta, você vai chegar perto de 1700 antes de Cristo. É a época que nós temos José em ascensão, a chegada lá de Jacó com o povo que vai morar em Gósen, acontece lá em 1700 antes de Cristo, mais ou menos isso. Como você que já estudou história na escola deve saber, a contagem antes de Cristo, quanto maior, ela é mais longe da gente, não é? Como era a política do Egito nesse tempo aqui? Eu não sei se você sabe, mas o termo faraó não é um termo egípcio. Os egípcios não chamavam o faraó de faraó. Quem chamava o faraó de faraó eram os outros povos. Eles tinham lá os seus nomes para si, em que cada um era chamado. Mas, historicamente, nós os chamamos de faraó. São diversos faraós. Detalhe, diversas dinastias. Uma dinastia é quando vai passando de pai para filho, pai para filho, pai para filho. Aí vem um povo, vence aquele rei, mata aquele rei e a família toda geralmente, e assume o governo. A partir daí temos uma nova dinastia. E são diversas, se não me engano, umas 40 dinastias ou mais. Eu não me lembro exatamente aqui. O tanto de dinastias de faraós que tivemos, porque nós tivemos domínio de faraós por em torno de 3.000 anos, por exemplo, de domínio de faraós. Então nós estamos aqui num deles. Acontece uma coisa, pouco tempo antes de José, 1720 mais ou menos antes de Cristo, um povo chamado os Ixos, eles chegaram no Egito, cresceram no Egito, e numa fraqueza desse momento do Egito, porque o Egito, a gente pensa em faraó do Egito, o que a gente pensa? Carruagens, cavalos, mas deixa eu te dar uma notícia, que nesse tempo aqui dos Ixos, os egípcios, por exemplo, não tinham cavalos, não tinham carruagens, eles não tinham nada disso, eles só tinham o exército armado. Os Ixos tinham, por isso venceram. E um dos reis dos Ixos se tornou o quê? Faraó do Egito. Quem eram esses Ixos? Tem pouca coisa sobre eles. O que nós sabemos deles é o que os egípcios escreveram, porque eles não têm história escrita deles. E eles eram semitas. Se você já estudou um pouco de história ou história bíblica, vai saber que na história bíblica você divide a história assim, depois de Noé, Cã, Sem e Jafé. Os caanitas, os semitas e os jafetitas. Dos semitas é que vem o povo hebreu. Portanto, se eles eram também semitas, eles eram ali do norte, do sul da Ásia e da Palestina, e que chegaram no Egito. Por isso que quando José chega no Egito, ele é facilmente aceito pelo faraó, porque o faraó também era semita. Então, não é tão difícil assim nós entendermos, porque eu ficava pensando, como assim um faraó, sendo de um povo que não se relacionava de maneira alguma com os hebreus, como é que ele vai admitir o povo hebreu morar ali nas suas terras? Interessante. Os Ixos moravam na terra de Gósen, a mesma terra que nós sabemos que o povo de Israel morava. E eles se estabelecem naquele lugar. O que acontece nesse período de tempo, que nós temos aí José como um administrador ali no Egito e tudo mais, o povo de Israel se fixa naquele lugar. O povo dos Ixos também, eles tinham ido para o Egito por causa de seca, eles também eram pastores e agricultores. Alguns chegam a dizer até mesmo que esses Ixos nada mais são do que os ancestrais do próprio povo de Israel. Mas, 1570, surge um faraó egípcio, um novo faraó, surge um guerreiro egípcio, de natureza egípcia, nascido no Egito, vence os Ixos e assume uma nova dinastia ali. Então, é esse que a Bíblia narra.
veio um faraó que não conhecia José. Não conhecia o pacto com José, não só pela distância, dá uma olhada aqui, nós estamos falando de quase 200 anos, quase isso, de distância. Mas não só isso, José era o quê? Um semita, ele era hebreu, e esse povo aqui não tem nada a ver com a gente, esse povo está junto aí com os ixos, nós não queremos nada com eles, vamos oprimi-los, vamos torná-los nossos servos, senão eles vão se levantar e dominar sobre a gente. Então, a partir daqui, começa uma dominação de 1570 até 1270, nós estamos falando de quase 300 anos, de dominação de um outro povo sobre um outro povo, de um povo maior e fortalecido com seus exércitos, que eram os egípcios, sobre todo o povo semita, tornando-os sua mão de obra barata. A opressão vai aumentando. Antigamente se pagava 20% de imposto, nesse período começa a chegar a quase 90% ou 95% de imposto. Todas as terras pertenciam ao faraó. O faraó, então, aqui nós já estamos lá na época do Ramsés, ele resolve construir lá na terra de Gósen, onde antes era a capital dos Ixos, ele resolve construir uma cidade para si. A Bíblia chama como duas cidades, Pitom e Ramsés. A história egípcia conta como uma cidade só, Pi-Ramsés. Então, quando ele vai construir essa grande cidade, celeiros e tudo mais, o que ele faz? Ele exige trabalhos forçados. Os homens praticamente eram sustentados somente com cerveja, que era o que se pagava para eles. E praticamente eles só tinham o que comer, não tinham direito à propriedade, não tinham direito a crescimento. A ocupação mais comum que se dava para eles era fazer plantações junto ao Nilo. Mas na época de cheia, que não dava para plantar, o faraó ocupava essa mão de obra para fazer construções públicas ou de interesse dele. Diques, canais, monumentos, pirâmides, armazéns, palácios. E esse povo trabalhando. Foi a gota d'água para os hebreus, que não suportaram mais esse tipo de dominação. E a Bíblia narra, Deus viu. E Deus interveio. Eu acho interessante notar a Bíblia mostrando Deus se indignando com opressão social. Quando a gente vai, por exemplo, já fui uma vez com a minha família lá para a África, você já foi comigo lá para a África, algumas regiões ali que nós vemos, não causa revolta na gente? A comparação entre a capital, as casas do presidente, com os lugares onde nós fomos, que nem comida às vezes tem, nem água tem, não causa revolta? No nosso Brasil, quando você vê aqui São Paulo, comparado com algumas cidades do nosso sertão brasileiro, não lhe causa revolta? Não te choca andar pela Marginal do Pinheiros e você ver de um lado a nobreza de São Paulo e de outro lado a favela? Não te choca aquela divisão entre as mansões do Morumbi e a favela real? O que é que nós vemos tanto isso que a gente se acostuma. Passando com o meu filho pelo centro de São Paulo, Praça Princesa Isabel, centro de São Paulo, e olhando aquele monte de pessoas, um monte de montinhos durante o dia, que era aquilo, moradores de rua, dormindo durante o dia, para a noite, irem para os lixos para encontrarem o que comer e o que sobreviver. Moisés era um hebreu de nascimento, e ele foi quem liderou uma revolta contra essa opressão. Ele foi educado na corte do faraó, tem toda a história dele que você já conhece. E ele não suportou a amargura que os seus irmãos de sangue enfrentavam, seu povo. Na história bíblica conta que Moisés, num momento de ira, chega a matar um egípcio. E com medo de ser descoberto, fugiu para o deserto. A vida dele muda. Ele vai para longe. Lá ele, assim, eu não tenho mais o que fazer, não dá para eu fazer mais nada, vou sumir da vida. Foi morar em outro país, vamos chamar assim. Foi lá para as terras de Midian, e nas terras de Midian conheceu uma mulher,
chamada Zípora, casou-se com ela, teve 2 filhos, e segue a vida assim por uns 40 anos. Até que um dia ele tem uma surpresa. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo em Êxodo, no capítulo 3, de 1 a 22. Vem comigo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Eu acho interessante porque Midian, a gente ouve falar de Midian, pensa em midianita, pensa em inimigos, né? Mas a terra de Midian foram os filhos que deram em honra, esse nome na terra, em honra ao pai, Midian. Quem era Midian? Filho de Abraão, com Quetura, a mulher com quem ele se casou depois de Sara. Moisés pastoreava o rebanho com seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu. Uma pausa só aqui. O Jetro era o quê? Sacerdote de Midian, mas ele não era judeu, não era hebreu. O judeu nem existia ainda. Ele era midianita, mas ele serviu o Senhor. Porque se ele era sacerdote de Midian, ele era da descendência de Midian, ele era da descendência de Abraão. Ele seguiu o mesmo Deus de Abraão. Por isso que eu estou dizendo que quando se forma o povo de Israel, já é um povo que tem uma herança de experiência com Deus. Continuando, apenas que Deus, até esse momento, ele era chamado de El, ou Elohim, El Shaddai e todas as suas variantes. E a partir de Moisés você vai ver um novo nome revelado por Deus, que é Yahweh, ou Javé, ou Jeová. Vamos lá, versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no meio de uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Uma pausa aqui. Em toda Canaã, havia-se esse respeito pela expressão o Deus dos seus pais. Isso existe em alguns escritos antigos, inclusive de reis que não eram do povo hebreu, que eles serviam a El, o Deus dos patriarcas, o Deus dos pais. A história de Abraão, Isaque e Jacó era uma história lendária em toda a Palestina, não era uma propriedade apenas do povo judeu. Continuando. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 7. Disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Uma pausa. Deus sempre ouve clamor de gente que está sofrendo. Você já viu isso na história de Sara aqui comigo? Deus sempre ouve. Continuando. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. E a gente sempre ouve esses povos como sendo inimigos de Israel, e você vai ver esses povos se misturando com Israel mais adiante. Mas continuando aqui. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Uma pausa aqui. Eu gostaria de ler isso um dia. Diante de homens que têm poder na mão, mas oprimem o povo. Eu queria ler um negócio desse, não tem outra palavra, para esses sem vergonhas que estão na nossa política e que roubam merenda escolar. Pega comida da boca de criança. Chegar para um sem vergonha desse e dizer o seguinte: Deus está vendo o que você está fazendo, indivíduo. O último que fez isso morreu afogado no mar. Acorda. Vamos continuar. Por isso, agora,
O clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Essa é a prova de que eu sou quem o envia, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Esse trocadilho em hebraico lembra o nome que é usado para Deus. O nome que é usado para Deus a partir de agora, a partir de Moisés, ela não tem vogal, é YHWH, é um nome impronunciável. Mas que se você tentar vocalizá-lo, ficando Yahweh ou coisa parecida, você vai lembrar de eu sou. Soa como você dizendo eu sou. Por isso, esse eu sou o que sou é a revelação do nome de Yahvé. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, eu não caibo num nome, eu sou o que eu sou. Então, eu sou isso aí, eu sou. Pronto. É isso que você diria aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixa-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, a Yahvé, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão, ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que tiverem hospedando em casa, objetos de prata, de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Até aí. Junta-se Moisés, união com outros líderes da nação, dos hebreus, tentaram convencer o faraó que os deixasse sair para buscar uma nova vida em outros lugares, mas quem é que quer abrir mão de obra barata? Quem é que quer mudar a economia para que o dinheiro fique na mão do povo, sendo que assim ele vai ter que pagar mais caro? A mão de obra era muito importante para Faraó terminar suas construções. O opressor nunca concede liberdade. Você tem que lutar para conseguir essa liberdade. O povo não tinha força para lutar. É aqui que Deus intervém, mandando as pragas no Egito. O faraó ainda tentou impedir que os hebreus fossem embora, mas eles conseguiram atravessar águas, pântanos. É até interessante notar, porque o nome correto não é Mar Vermelho, mas é Mar de Canas, ou Mar de Junco. Esse é um erro que nos ocorre exatamente pela tradução inglesa, em vez de Red Sea, que é R-E-D, né? Red Sea, de vermelho, é Reed Sea, R-E-E-D. E por causa de uma tradução inglesa, a gente fica imaginando o Mar Vermelho na frente, quando o texto pode estar falando do Mar de Junco, ou Mar de Cana, porque é a palavra hebraica que está ali, a palavra juncos. É muito provável que o Mar Vermelho se abrindo seja muito diferente do que você viu nos 10 mandamentos, tá bom? É muito provável. Mas eu não vou entrar em detalhes hoje aqui. Domingo que vem falamos sobre Moisés.
Mas, e esse povo então foge para o deserto. Vamos continuar depois contando essa história da saída do povo e do deserto e o estabelecimento dos primeiros princípios dessa nação na próxima mensagem. Parece tão simples, mas nós sabemos como que é difícil sair das garras de um opressor. Essa gente tinha ido para lá por causa da fome. Mas eles sempre preservaram aquele ideal de uma vida livre, de uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra de abundância para todos. A escravidão despertou neles esse ideal adormecido. Lutaram, escaparam, e isso passou a ser lembrado de geração em geração até os dias de hoje, como um fato grandioso, de uma intervenção de Deus, um Deus que não suporta opressão, inclusive chama esse povo de Israel. Deus luta, um Deus que intervém. Eu quero tirar aqui algumas lições para nós, e algumas perguntas para nós nos fazermos aqui hoje. Dado esse estudo, eu quero trazer uma aplicação prática para mim e para você e te faço algumas perguntas. Primeiro, você está disposto a crescer em Deus? Entenda-se, dentro do contexto, você está mesmo disposto a sair do seu Egito e ir para a sua terra prometida, ou você quer ficar acomodado no Egito? Porque esse povo aqui não sabia muito bem o que queria, não. Porque bastou sair do Egito, entrou no deserto, começaram a reclamar, e alguns deles quiseram fazer um reboliço para voltar. Não, vamos voltar. Vamos voltar, vamos levantar aqui um outro líder entre nós, vamos voltar todo mundo lá para o Egito, porque lá no Egito tem alho, no tempero, a gente sente saudade das carnes lá do Egito e quer voltar para o Egito. A pergunta é, você está mesmo afim, entenda a minha expressão aqui, de pagar o preço? Porque não é fácil sair de uma situação de opressão e ir para a terra prometida. Entenda bem, quer ou não, lá no Egito, com toda opressão, eles tinham casa. Agora eles foram para o deserto, morar em tenda, no deserto, lugar ruim, sem infraestrutura. Não é fácil. Quem está disposto a crescer, paga o preço e quer crescer. Agora, vamos trazer aqui para nós. A gente sabe que para a gente crescer na vida, nós precisamos de sabedoria. E a maior fonte de sabedoria que nós temos é a Bíblia Sagrada. Deixa eu ir direto no assunto. Querido, quanto que você estuda da Bíblia? Por conta própria. Não estou falando aqui de domingo, não. Você. Quanto você, na sua vida, já abriu a Bíblia e falou, deixa eu estudar, deixa eu conhecer a Bíblia Sagrada? Quanto você já fez isso na sua vida? Eu não estou falando ler a Bíblia. Eu estou falando estudar a Bíblia. Talvez eu deveria ter ficado só no ler, né? Quando você para de aprender, você para de crescer. Quando você para de crescer, você para de viver. Cara, quer experimentar vida? Vida abundante, vai ser cheio da palavra de Deus na sua vida, vai amar esse livro, vai entrar nas páginas desse livro, vai estudar esse livro. Você tem uma enciclopédia na sua casa, no seu celular, não é chamado internet, vai pesquisar, vai ver você os mapas, vai você entender tudo, vai ler as histórias, vai ler as críticas também, as coisas contrárias, vai aprender, vai se firmar na sua fé, para você crescer no seu conhecimento sobre Deus. Olha o que o salmista fala, Salmo 119. Quanto amo a tua lei, a palavra de Deus, né? O ideal de Deus. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Eu penso nela o tempo todo. Continuando, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque eu os tenho, os mandamentos, sempre comigo. Compreendo mais do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. O que o salmista está falando é o seguinte, tem tanta sabedoria na palavra de Deus, que ele pega as coisas mais altas de sabedoria que se tinha na sua sociedade. Na sociedade dele, quais eram os pontos mais altos? Os mestres, os idosos. E ele fala, pois é, eu entendo mais do que eles,
porque eu medito na lei do Senhor, eu estudo a palavra de Deus, eu guardo a lei no meu coração, eu medito nos ensinamentos de Deus para a minha vida. E eu acho até legal que ele falar que ele falou, eu sei mais do que meus inimigos, porque eu medito nos teus testemunhos. Quando você pega homens que são marcantes na história, vamos trazer agora para o cristianismo, Paulo, apóstolo. Paulo, apóstolo, não deixou de estudar e meditar, mesmo no final da vida dele. César Nero deu sentença de morte para o Paulo. Você vai morrer dia tal. Você vai morrer, vai ser decapitado. Paulo escreve rapidinho uma carta, manda um bilhete para um discípulo dele chamado Timóteo. E ele podia falar assim, Timóteo, eu estou indo embora, Timóteo, que vida, eu vou morrer. Vem chorar comigo, nada disso. Sabe o que Paulo está preocupado? Ele falou, passa lá na casa do Carpo e traz para mim os livros que eu deixei lá. O cara vai morrer, o que ele quer livro na mão? 2 Timóteo 4,13, quando você vier, traga os livros, especialmente os pergaminhos. Traz, porque eu quero morrer lendo. Eu quero crescer mais. Eu já tenho pouco tempo de vida, deixa eu crescer mais um pouco. É isso que Paulo pensava. Por que nossa geração não é assim? Aí é um defeito nosso, atual, e eu estou falando já de uma década para cá, não estou falando coisa assim, dos 100 anos para cá, estou falando de 5 anos para cá. Pronto, nem precisa ser uma década. Nosso problema hoje é falta de foco. Nós confundimos informação com aprendizado. Nós somos cheios de informação. Num dia, aliás, 1 hora, você com seu celular ligado numa rede Wi-Fi ou 3G, 4G, o que você quiser, 1 hora, você tem acesso a mais informação do que um homem na Idade Média teria a vida inteira dele de informação. Olha quanta informação. Mas nós confundimos informação com aprendizado. Hoje temos mais acesso à informação e nem por isso somos mais sábios. Por quê? Aqui vem meu ponto. Primeiro, porque nós não praticamos o que o Salmo 119 fala. Ele falou, eu medito na tua lei todo dia. Primeiro, porque nós não meditamos. É correria. É dilúvio de informação. Nós não digerimos o que nós ouvimos. Pior ainda, nós não ouvimos o que as pessoas falam conosco. A pessoa chega para você e está contando uma história, então, olha só, eu tenho um filho, entrou na faculdade agora, 19 anos, você fala, o meu tem 21. Eu tenho também um de 22. Espera aí, a pessoa está falando dela. Mas você quer falar de você. A pessoa chega para você e fala, olha, eu tenho um tio, rapaz, puxa vida, foi descoberto agora que ele está com câncer, a família está toda preocupada. Já perdi 2. Gente, parece que sempre o problema da gente é maior do que o outro. Outra coisa, nós temos falta de foco. Você senta com a pessoa, conversa com a pessoa, e a pessoa começa a olhar no celular. Ela está com você, mas ela não está com você, ela está em todo lugar, menos ali com você. Isso é difícil para que você tenha uma absorção melhor daquele momento de conversa. Aconteceu comigo, numa situação empresarial. Eu estava numa reunião e a pessoa, com licença um minutinho, e atendeu um telefonema. Tá bom, continuamos a reunião, tocou o telefone de novo. Eu preciso atender esse também. Falei, tá, tudo bem, tá. A pessoa atendeu. Terceira vez, ela nem pediu licença, só olhou para mim e já atendeu de novo. Eu deixei. Aí eu esperei a próxima. 4ª vez, ele atendeu, era eu, no telefone, do lado dele. Falei, oi, beleza? Agora eu sei que você me ouve. Vamos conversar assim? Aquele eco todo eu falando, depois chega o som para ele. Não, agora vamos conversar assim, porque é só assim para conseguir falar com você, ter sua atenção. Nós estamos, mas não estamos. Isso é um problema. Eu disse que nós não meditamos, é um erro. Um outro erro, nós não praticamos. Jesus falou, quem ouve minha palavra e pratica. É interessante. Lembra aquela história, a casa que cai e a casa que não cai? Que foi construída sobre a rocha, que foi construída sobre a areia? A casa que caiu,
Jesus falou, é quem ouve a minha palavra e não pratica. Ele não disse que não ouve. Ele disse, ouve, mas não pratica. A questão toda está se pratica ou não. Quem ouve e pratica, segundo Jesus, lança um bom fundamento da sua vida, que nunca mais esquece. Nós estamos numa geração de superficialidade, sem práticas profundas daquilo que nós cremos. Vem aqui algumas declarações minhas, eu assumo que é minha, apesar dessa frase ser da minha esposa, mas eu assumo que ela é minha agora. Eu estou cheio de militante de sofá. Eu não aguento mais comentarista de Facebook. Sabe militante de sofá? O cara está no sofá, você lê a rede social do cara, ou é contra o governo ou a favor do governo, né? Ou ele está assim, porque esse governo e tal, tá bom. Ou senão ele está assim, porque essa mídia comprada, essa Vênus prateada da Globo e tal, e briga com todo mundo, sentado no sofá da casa dele. Porque nós temos que lutar pelo direito dos pobres. Legal. Vamos sair na rua para ajudar a gente que está necessitada? Tem um centro social aqui, quer ajudar como voluntário? Ah, não tem tempo. Militante de sofá. Minha decepção é maior com o pessoal que se denomina de esquerda. A propósito, eu me considero de esquerda. Mas é com esse pessoal que eu estou decepcionado, porque fala, é contra, mas fazer algo que é bom mesmo não faz nada. Fala demais. Nesse momento eu lembro daquele grande sábio, aquele grande profeta, Tite. Fala muito, né? Isso. Segunda coisa que eu deixo uma pergunta para você e para mim também. Você está disposto a pagar o preço da mudança? É quase uma repetição da primeira. Se você, ao ler as Escrituras, notar algo errado em você, minha pergunta, você vai mudar? Ou você vai falar o seguinte, não, eu penso diferente. Igual eu ouvi um professor falando, ele disse o seguinte, ele falou, eu encontrei com uma pessoa, eu estou falando de um professor ateu, tá? E ele dizendo o seguinte, eu encontrei com uma pessoa, e a pessoa defendendo uma coisa, eu falei, qual é a sua religião? A pessoa falando, eu sou católica, apostólica, romana. Sim, então você acha que o Papa é infalível. A pessoa falou, não acho. Ele é homem, ele também tem suas falhas. Falou, certo, então você também é contra o uso de preservativo, por exemplo. Não, que isso? Não, a nossa sociedade vai para onde? Eu falei, então você está contra as crenças católicas. Não, mas eu penso do meu jeito. Você pensa do seu jeito, você criou uma outra religião. É uma outra. Eu, como sou da ala evangélica, vou dizer, os evangélicos não são nadinha diferente disso. Cada um está dizendo que crê o que quer crer. Mas e o que Deus diz para nós? Existe verdades nos nossos dias ou toda verdade é relativa? Aquele povo já tinha lá suas casas, sua comida no Egito, agora tinha que morar no deserto, com pouquíssimo recurso. Talvez eles não quisessem mesmo, de fato, a mudança. Por que eu estou trazendo isso para nós? Vamos lá, tema dessa semana, queremos uma mudança no nosso país. É verdade ou não é? Vamos ser sinceros, você quer? Esse eu vou pedir para você levantar a mão. Quem aqui quer mudança, eu estou falando de mudança, de trazer na nossa nação, que tenha na nossa nação, justiça, que se cumpram as leis e que seja um país correto e moral. Quem quer ver isso? Muito bem, muito bem. Agora você não vai levantar sua mão, porque você vai responder para você mesmo. Então eu posso concluir que a partir de hoje que você decidiu isso, ou se você já decidiu isso há muito tempo atrás, você nunca mais vai comprar um CD pirata? Eu posso concluir então que você nunca mais vai jogar lixo na rua. Nem papel. Se você está assumindo isso, você está dizendo o seguinte, eu nunca mais vou dar um jeitinho de furar fila. Eu nunca mais vou pagar nada por fora.
Eu nunca mais vou aceitar favor de gente influente para dar um jeitinho. Ô, quebra essa para mim ali, mano. Cara, minha carteira, assim. Você trabalha lá no departamento de trânsito, mano. Entendeu? Dá um jeito. Título de um livro fantástico: Dando um Jeito no Jeitinho Brasileiro. Um livro sobre ética. Você quer mesmo mudança? É a minha pergunta. Você quer mesmo mudança? Vamos mesmo sair do Egito? Vamos para a terra prometida? Então a gente tem que ser gente de caráter correto. Quem serve ao Deus Jeová, quem serve o grande Senhor Todo-Poderoso, quem serve o Senhor, está dizendo que ele é em prol da justiça, porque sabe que esse Deus é contra todo e qualquer tipo de injustiça. Na verdade, a verdade prevaleceu, mas esse povo não. É chato dizer isso, mas todo aquele povo morreu no deserto. Eles não entraram na terra prometida, com exceção, 2 caras, Josué e Caleb. Leitura de Números 14, versículo 20 ao 24, diz assim: nenhum dos que viram os sinais miraculosos de Deus, dizendo, que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito, eu acho demais essa expressão. Você entendeu a palavra espírito aqui, né? Não está falando que o cara é possesso, né? Por favor, né? Está entendendo que é outro caráter, uma outra atitude. Como meu servo Caleb tem um caráter diferente, uma outra atitude, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Esse homem não só ele vai entrar, como os descendentes dele vão dominar o lugar, vão crescer no lugar. Por último, você está disponível? Que até então eu te perguntei, olha só a minha primeira pergunta: você está disposto a crescer em Deus? Segunda pergunta: você está disposto a pagar o preço da mudança? Agora eu mudei a tônica. Você está disponível? Disposto é uma coisa, disponível é outra. Para estar disponível, a sua vida tem que estar resolvida. E se não está, agenda dessa semana. Errou lá no passado, vai pedir perdão, meu querido. Vai pedir perdão. Você abandonou sua mulher, você está com outra agora? Você já falou com a outra? Já falou com a anterior? Já conversou, bem conversado? Se acertaram direitinho? Já conversou com os filhos? Já conversou com os pais dela? Para quem você pegou, tirou ela da casa dela? Você tem dívida? Não paga. Não estou falando de empréstimo bancário que você está pagando, estou falando de dívida com alguém. Você deve para alguém que está dando uma de miguelão? Tenha caráter, vai lá, vende teu carro. Você vendeu o carro, vou ficar a pé. Fica a pé, mas com cara limpa. Melhor do que carro novo com cara suja. Cara de pau. Zele por ter um bom nome. Seja íntegro e seja correto. Machucou alguém? Vai pedir perdão? Ah, mas a pessoa me falou um monte. Mas você falou? Falou, você está errado. Um trato que nós fizemos lá em casa. Magda, o Dudu sabe isso aqui. Quem gritar com o outro assim, subiu a voz, perdeu. Perdeu, você podia estar certo. Gritou, perdeu. Vai lá, pede perdão. Está errado. Está errado. Aí você vai poder dizer para Deus. Chegar para Deus e falar: Deus, o Senhor quer fazer algo novo? Eis-me aqui. Eu quero estar nessa. Aí você vai poder dizer: Deus, eu estou disposto e estou disponível
para fazer o que o Senhor quer fazer. Quer reescrever a história nessa geração, Deus? Conta comigo. Que se cumpra na nossa vida aquilo que foi dito acerca de Davi. É dito assim acerca de Davi. E ele serviu a sua geração conforme o propósito de Deus. Amém? Amém. E que Deus abençoe a minha e a tua vida. Nos dê graça para enfrentarmos nossas dificuldades, corrigir os nossos erros e nos dê um coração e um caráter correto para que, lembre-se bem, quando Deus vai separar um povo, Ele fala um povo separado, um povo santo, um povo que faz a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.